Bom dia a todos. Agradeço a presença do presidente da ANER, Rafael Soriano, a presença do diretor executivo da NJ, Ricardo Pedreira, do coordenador de comunicação e informação da Unesco, Adalto Soares, e do nosso parceiro Manuel Fernandes, diretor da BAITS. Agradeço ainda a presença da imprensa e peço que as perguntas sejam encaminhadas pelo nosso chat para serem respondidas no final. Violações à liberdade de expressão. Esse é o 10º ano, nós estamos completando 10 anos da emissão desse relatório. A ABERT vem fazendo com muito cuidado esse relatório já há 10 anos e hoje nós estamos lançando o relatório 2021. Embora em 2021 o papel da imprensa profissional tenha tido um reconhecimento internacional, com a premiação da filipina Maria Ressa e do russo Dmitry Muratov, jornalistas ganhadores do Nobel da Paz, que se destacaram pelos esforços para salvaguardar a liberdade de imprensa em seus países, no Brasil, infelizmente, tivemos um dado vergonhoso. Pela primeira vez em 20 anos, o país entrou na zona vermelha do ranking mundial de liberdade de imprensa da Organização Internacional de Repórteres Sem Fronteiras. Foi o 4º ano consecutivo de queda e, desta vez, o Brasil perdeu 4 posições no rol, passando da colocação de número 107 para o de número 111. Desde 2002, quando o ranking começou a ser publicado, esta é a pior posição ocupada pelo Brasil. A classificação indica que, nesses países, o trabalho dos jornalistas é considerado mais difícil. O cenário brasileiro é, mais uma vez, bastante preocupante. Relatório ABERT. Nesta edição, o relatório ABERT sobre violações à liberdade de expressão, aqui no Brasil, aponta que em 2021 houve um aumento de 21,69% no número de profissionais e veículos de comunicação que sofreram algum tipo de ataque ou violência não letal. Foram pelo menos 230 envolvidos em 145 casos de agressões físicas, ameaças, intimidações e ofensas. Assassinatos. Pela segunda vez desde 2012, quando a ABERT começou a monitorar a violência contra a imprensa no país, não houve registro de jornalista assassinado pelo exercício de profissão. Ainda bem. Nessa primeira década de monitoramento, apenas em 2019 e em 2021, a imprensa brasileira não foi atingida por violência letal. Mas o assassinato do jornalista Everton Rabelo Frois, em abril de 2021, merece toda a atenção das autoridades brasileiras. Toninho Locutor, como era conhecido, foi executado com 6 tiros em frente à casa onde morava, na área rural de Planaltino, na Bahia, e chegou a denunciar ameaças de fechamento da rádio. O caso não está computado no relatório ABERT, já que a polícia local continua investigando a autoria e a motivação do crime. A ABERT espera que este não seja mais um caso de assassinato de jornalistas sem solução e lembra que toda e qualquer ameaça contra um profissional da comunicação deve ser apurada e medidas cabíveis devem ser adotadas. Atentados. Já os casos de atentados chamam a atenção não apenas pelo aumento significativo no número de registros, que dobraram em relação a 2020, mas pela maneira como foram executados, muitas vezes com o uso de armas de fogo. Em 2011, foram 8 casos, o dobro de 2020. Agressões. Forma de violência não letal mais comum contra jornalistas no Brasil, as agressões físicas continuam presentes nas mais variadas situações. Em 2021, embora o relatório ABERT tenha computado 34 casos de agressões, uma redução de 12,82 em relação a 2020, foram registrados 39 casos. O número de comunicadores agredidos teve um aumento de 3,39, quando você vê isso em grupo. Pelo menos 61 profissionais da comunicação foram vítimas de chutes, pontapés, socos e tapas. Os homens representaram a maioria das vítimas e os profissionais de televisão foram os mais atingidos. Apesar de o relatório ABERT relacionar as violações à liberdade de imprensa e de expressão em território nacional, nesta edição
foram registradas as agressões sofridas por jornalistas brasileiros durante cobertura da agenda presidencial em Roma, na Itália. Ofensas. Como em 2020, as ofensas tiveram o maior registro dos casos em 2021, com 53 ocorrências, envolvendo 89 profissionais e veículos de comunicação, um aumento de 30,88% no número de vítimas. Em quase sua totalidade, as ofensas partiram de políticos ou ocupantes de cargos públicos. Além de ter o trabalho depreciado, jornalistas foram hostilizados e atacados com palavras de baixo calão. Em seguida, estão as intimidações com ataques hostis e tentativas de impedimento da cobertura jornalística por parte de quem desconhece o papel do jornalismo profissional. Em 2011, 26 casos de intimidação foram registrados de norte a sul do país, e pelo menos 43 profissionais tiveram o trabalho interrompido, foram recebidos aos gritos ou mesmo impedidos de continuar cumprindo o dever de informar. O número é 43,33% superior ao contabilizado no relatório de 2020. Mais da metade dos profissionais eram homens. Manifestantes e políticos ou ocupantes de cargos públicos foram os principais autores das intimidações à imprensa. Tratar a imprensa como inimiga da população e cercear a liberdade de expressão é também uma tentativa de negar ao cidadão brasileiro o direito à informação sobre assuntos de interesse público. Outro tipo de violação à liberdade de expressão são as ameaças bastante comuns no cotidiano do profissional de imprensa. Vale lembrar que está no Código Penal brasileiro. Ameaçar alguém verbalmente, por escrito, por telefone ou gestos é crime previsto no artigo 147. Em 2021, pelo menos 15 jornalistas sofreram ameaças no exercício da profissão. Mais uma vez, os homens foram os principais alvos, e mais da metade dos casos ocorreu na região sudeste. Entre os autores estavam policiais ou agentes de segurança e populares insatisfeitos com a cobertura jornalística. As ameaças de morte foram as mais presentes. Lembramos que as ameaças nem sempre são notificadas e não podem ser minimizadas. As ameaças merecem toda a nossa atenção. O relatório aberto traz ainda os registros de vandalismo, roubos e furtos, censura e injúria. Já as decisões judiciais, como nos relatórios anteriores, são tratadas em capítulo à parte. Não são contabilizadas como agressões não letais. O levantamento da ABERT aponta que em 2021, 29 decisões judiciais foram proferidas, um aumento de 20,83% em relação ao ano anterior. 14 foram contrárias à imprensa e 15 favoráveis. Os pedidos de retirada do ar de informações e matérias jornalísticas, além da proibição de citação do nome dos alvos das reportagens, continuam sendo um dos recursos utilizados como forma de intimidação do trabalho jornalístico. Em vários casos, as liminares foram revisadas por instâncias superiores em 2022 e a liberdade de imprensa foi restabelecida. Ataques virtuais. Nas redes sociais, as agressões virtuais com hostilidades, palavras de baixo calão e xingamentos continuaram sem trégua. Em parceria com a Bytes, empresa de análise de dados para decisões estratégicas para os negócios, o relatório da ABERT revelou que, em 2021, a imprensa profissional sofreu quase 4.000 ataques virtuais por dia. Antes de chamar o diretor da Bytes, Manuel Fernandes, para explicar melhor os dados sobre os ataques virtuais, gostaria de lembrar que a violência sistemática contra o jornalismo crítico e independente tenta minar sem sucesso a credibilidade da imprensa profissional, barreira eficiente contra a propagação de notícias falsas e parte fundamental para as democracias. A ABERT lembra ainda que a liberdade de imprensa não aceita retrocessos. O direito constitucional da sociedade brasileira de ser informada sobre fatos que impactam o seu cotidiano somente estará garantido com uma imprensa livre, independente e plural. E é fundamental para as democracias, especialmente para a democracia no Brasil,
que a imprensa tenha a possibilidade de mostrar o seu trabalho informativo, que é fundamental dentro de um Estado democrático de direito. Manuel, por favor, agradeço aí a atenção de todos e peço ao Manuel para nos dar aí um quadro com melhores dados sobre os ataques virtuais. Flávio, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, obrigado por permitir que a Bytes contribua aí com esse trabalho. E eu queria reforçar com você essa sua frase final, que mesmo sob ataque, a imprensa ainda mantém sua credibilidade. E eu traduzo isso em números. Por exemplo, a gente viu que a gente acompanha aqui 60 jornalistas do Brasil, de rádio, TV, jornal, e todos os anos são feitos 28 milhões de buscas no Google sobre o nome desses jornalistas. Isso mostra como o interesse da opinião pública sobre a mídia continua muito forte. Nos últimos 12 meses, foram quase 32 bilhões de visitas aos 100 maiores sites de notícia do Brasil. Também mostra a força da mídia profissional. Então, como jornalista, eu me sinto muito gratificado que mesmo diante desses números que você trouxe, diante dessa visão que foi colocada, nós ainda somos úteis e somos importantes para a sociedade. E fato isso que, durante o ano passado, mesmo sob ataque, a mídia produziu informação importante para a sociedade em relação ao Covid, em relação a algumas coisas. Agora, o que foi que aconteceu em relação ao ano passado e, infelizmente, eu acho que não vai acontecer esse ano? Houve uma redução significativa em relação ao dado anterior. Então, no número de ataques totais, de posts no Facebook, no Instagram e no Twitter, aqui a gente viu uma redução de 54% nesses números, mas a gente entende que isso aconteceu em função do trabalho feito pelas entidades como a BERT, de tentar conter essa onda de ataques, a ANJ, a ANER, né, todas as entidades ligadas à indústria de comunicação, o trabalho das autoridades, e aí eu destaco o trabalho também do Poder Legislativo, o trabalho do Poder Judiciário em ajudar nisso, e houve essa redução de 54%, mas a gente entende que agora, nessa eleição, esses ataques vão voltar. E vão voltar e vão voltar dos dois lados, né? Considerando os polos, nós acreditamos que vai ser voltar dos dois lados, porque a imprensa continuará fazendo o que ela faz, que é relatar o fato. Né? Na verdade, a gente precisa distinguir o que é opinião do que informação. A imprensa trata de informação. A opinião está nos editoriais dos jornais ou nos editoriais dos veículos. Então, a gente entende que vai ter, porque vai ser uma eleição muito polarizada. Claramente, percebe-se que não há espaço, pelo menos até agora, para uma terceira força, como se coloca aí. Então, vai ser uma eleição que esses ataques vão voltar, mas eu acho que os jornalistas, as entidades, né, e toda a sociedade já estão, de certa forma, já tomamos uma terceira dose de reforço em relação a esse tipo de ataque. Então, claramente, é um trabalho que vem sendo feito, né, e a gente percebe que esse trabalho continuará nesse modelo. Infelizmente, no caso dos ataques, não há como você colocou no ponto de vista das agressões físicas, não há seleção de gênero. Então, as jornalistas são atacadas com expressões muito de terceira categoria, os jornalistas também. Então, assim, mas a gente está percebendo já uma certa união desse universo para tentar reagir. Então, quando a gente fala em 4 mil ataques por dia, é uma quantidade de ataques que, às vezes, pode até complicar o trabalho jornalístico, que é trazer a melhor informação para a sociedade. Mas, infelizmente, a gente está aprendendo. Então, o que eu queria deixar aqui, e mais uma vez agradecer pela participação, é que a gente tem que estar cada vez mais atento, né? Mais atento, porque os ataques vão acontecer não só nessas redes públicas, mas vão acontecer muitos ataques nessas redes privadas, nessa segunda camada que a gente não vê. Então, esses aplicativos de comunicação, eles vão ser muito utilizados para atacar jornalistas e a mídia. Então, a gente vai ficar atento junto com a BERT. Ô Manuel, a gente tem visto aí, muitas vezes, as pessoas fazendo ataques nas redes e dizendo que isso se trata de liberdade de expressão. Mas as pessoas se esquecem que agredir ou fazer ameaças não faz parte da liberdade de expressão, correto? Correto. Liberdade de expressão, para mim, é você apresentar o contraditório, não xingar o outro. Né? Isso não é liberdade de expressão.
Então, assim, quando você apresenta o contraditório, você traz exatamente essa visão do que é a liberdade de expressão. Por exemplo, eu discordo de pessoas, mas coloco isso de maneira muito transparente e sóbria. Agora, quando você parte por xingamento, isso aí perdeu qualquer sentido de liberdade de expressão. E eu acho assim, eu não sou, como nenhum de nós aqui, eu não sou a favor de censura. Eu acho que a gente tem que permitir que os contraditórios se encontrem. Agora, tem que ter um certo ordenamento de conversa, para não ficar essa confusão. E as pessoas, às vezes, atacam jornalistas sem saber por que estão atacando, inclusive. Porque a gente sabe que a atividade jornalística, ela é muito complexa. Ela exige um conjunto de recursos que demandam muito tempo de jornalista. Então, não é tão fácil escrever uma matéria, não é tão fácil produzir um vídeo. Lógico que muitas vezes, Manuel, o jornalista ele está ali informando, ele não está nem opinando, ele não está manifestando a opinião pessoal dele. Esse trabalho quem faz são os colunistas, mas o repórter que está nas ruas, seja de rádio, televisão, de jornal, ele está ali prestando um serviço importantíssimo para a população, que é de informar de forma absolutamente transparente e sem posições o fato efetivo que aconteceu. Então, é uma covardia quando se agride esse profissional que está nas ruas cumprindo o seu dever e que muitas vezes ele nem concorda com a informação que ele tá mostrando no ar. Não, exatamente isso. Agora, um dado positivo que eu tenho percebido nesses anos, Flávio, é que os jornalistas estão começando a ter o que a gente chama aqui de densidade digital. Eles estão começando a se tornar canais de mídia digital em condições de enfrentar esse tipo de ataque, né? Então, eu acho que a gente tem que, vamos chamar assim, a gente tem que digitalizar ainda mais o profissional, né, de jornalismo, né, como a sua pessoa no seu perfil, porque eu acho que vai ser muito útil para ajudar isso. Porque jornalista, há 30 anos eu estou nessa atividade, a gente relata o fato, tanto é que toda frase que a gente fala, fulano disse, fulano afirmou, fulano explicou. Ninguém fica usando aqui verbos que não são verbos que não sejam declarativos, entendeu? Então, assim, essa é a lógica. Manuel, olha, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu apoio, pelo belíssimo trabalho que vocês fazem, e vamos acompanhar com muito cuidado esse ano eleitoral, porque você tem razão, eu acho que as pessoas estão muito radicais, e posições radicais são muito ruins, né? Principalmente num ano que precisa ter muita tranquilidade, muito equilíbrio, que é esse ano eleitoral. Vamos torcer que a gente tenha uma campanha de altíssimo nível, de ideias, de mostrar a possibilidade de mudanças no Brasil e não ficar aí se degladiando com ideias antigas, com posições radicais. Acho que isso vai ser muito importante. Vamos torcer para que tenhamos muita tranquilidade nessas eleições. Eu concordo, Flávio, e o dado mais importante é que o ataque não tem ideologia, ele vem de todos os lados. Então, assim, não é um lado só que ataca. Então, assim, a gente tem que ficar, todos os lados tem que ter o compromisso de dizer que a mídia tem um serviço a prestar à sociedade. Se você quer ter uma opinião, você monta um blog e você escreve o que você quiser. Aí você tem a sua opinião, mas acho que o papel da mídia está sendo bem executado nesse período. Com certeza. E você, como vem de todos os lados, seja de esquerda, de direita, de centro, não importa. O importante é mostrar as ideias, né, Manuel? Porque você já imaginou como você terá um período eleitoral com muita riqueza se você tiver a exposição de ideias e não brigas bobas e radicais? A radicalização é ruim de qualquer lado. Exatamente. Bem, concordo com você. Eu acho que o papel que a ABER e outras entidades do setor exercem sobre isso é muito importante. A vigilância que a ABER traz nesse aspecto é muito importante para o país. Exatamente. Manuel, então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também. O que temos agora? Bom dia. Temos a pergunta do Igor Pereira, da agência Rádio Web. Ele pergunta ao Flávio: há um estímulo, inclusive provocado pelo presidente da República, contra profissionais da informação
Podemos afirmar que isso influencia nos ataques e agressões contra os profissionais da comunicação? Flávio. Ô Igor, não há dúvidas que qualquer autoridade que venha a atacar de alguma forma o profissional de imprensa, ele pode gerar e guiar inúmeros, centenas de apoiadores. E é muito importante, porque qualquer mensagem truncada que coloque em dúvida determinado fato tem repercussões inimagináveis. E quem está nas ruas trabalhando, como faz a imprensa, vira alvo de discursos odiosos que levam às agressões físicas, ameaças e intimidações. E todo esse quadro coloca a democracia em risco. Então, eu acho que é fundamental que as nossas principais autoridades, eu começo aí pelo próprio presidente da República, que é a maior autoridade do país, que temos que ter muita tranquilidade e calma nesses momentos para que a gente não guie nos apoiadores um discurso de ódio. Isso é fundamental, até porque a imprensa está ali fazendo o seu trabalho e, como eu disse, muitas vezes informando determinado fato, determinado acontecimento, e que se ele tiver uma opinião pessoal, a opinião pessoal dele é até diferente, ele está ali exclusivamente informando, sem opinar. Então, Igor, não tem dúvidas, não há nenhuma dúvida de que as autoridades têm que ter muito cuidado, muito equilíbrio nesses momentos aí, principalmente no ano eleitoral, como vai ser esse em 2022. Tereza? Temos uma pergunta agora dirigida ao Manuel Fernandes, que é do Igor, também da agência Rádio Web. Ele pergunta se as eleições podem agravar as agressões virtuais contra os jornalistas. Igor, como eu já coloquei aqui, eu não tenho a menor dúvida que vai aumentar e vai ser uma escala nacional, não só ataques a jornalistas que estão cobrindo a eleição presidencial, mas ataques a jornalistas que estão cobrindo as eleições estaduais. Então, assim, a gente vai ter muito ataque. Agora, o que a gente precisa deixar muito claro aqui, em relação ao papel da mídia profissional, que jornalismo existe um método a ser executado. A mídia profissional segue um princípio, que é publicar, ouvir o contraditório e ouvir o outro lado. Isso é jornalismo. Outra coisa, fora isso, é a opinião. Eu estou falando do ponto de vista de pessoas que têm sites ou portais, essas coisas, que escutam só o lado. Isso não é jornalismo, isso é opinião. Jornalismo é o que os portais de notícias fazem, é o que as emissoras de TV fazem, é o que as rádios fazem. É ouvir os dois lados e trazer o contraditório de maneira mais imparcial possível. Da maneira mais imparcial possível. Então, eu acho que vai aumentar, porque as pessoas não vão ficar conformadas com os fatos. E quando eu não fico conformado com o fato, eu parto para o ataque. Agora, colocando o que o Flávio já explicou, a vantagem de uma empresa jornalística é que ela tem um CNPJ. Se você não concordou e você achou que aquilo ali extrapolou, você entra com o princípio de direito de resposta e obtém um direito de resposta. É simples. Não precisa ficar brigando. Você vai lá e entra e aciona no ponto de vista. Né? Com certeza. Eu queria, então, mais uma vez, Manuel, agradecer a sua presença, desejar um bom dia a todos, agradecer a presença de todos, agradecer o apoio da ANER, está sempre presente com a ABERT, da ANJ, Associação Nacional de Jornais, da Unesco, quero aqui cumprimentar a sua diretora Marlova Jochelovitch, grande amiga e incentivadora desse trabalho que a ABERT faz, que é fundamental, e principalmente a você, Manuel, por esse trabalho aí incansável e essa participação, essa parceria de tantos anos. Agradeço ainda a presença da imprensa, que sem imprensa nós não temos como mostrar esse trabalho é fundamental a presença da imprensa para isso, e o cuidado que a ABERT vem tendo nesses 10 anos em produzir esse relatório de forma mais cuidadosa possível. Então, muito obrigado pela presença de todos e um bom dia. Obrigado a todos. Bom dia, só lembrando que o relatório da ABERT está disponível no site abert.org.br. Os casos de ataques virtuais estão em bytes.com.br. Obrigado a todos. Obrigado, um abraço.